Na última sexta-feira, houve uma grande explosão num gasômetro da empresa Usiminas, em Ipatinga. Em reação a essa notícia, as ações da empresa despencaram um pouco mais do que 7% no dia e muitos investidores que possuem essas ações na sua carteira de investimentos ficaram bastante nervosos. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso e fazer um paralelo com as lições que o investidor pode tirar desse lamentável incidente. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos credenciado pela CVM e planejador financeiro CFP. E nos próximos minutos eu vou falar sobre um dos temas que eu mais gosto, controle de riscos. Em especial, controle de riscos em investimentos em ações. Se isso parece interessante para você, então deixa o seu like nesse vídeo, te inscreve no canal se você ainda não é inscrito e clica naquele sininho ao lado do botão de se inscrever para que você seja notificado a cada vídeo novo aqui do Clube do Valor. Dito isso, podemos começar o conteúdo. Bom, então, na última sexta-feira houve esse triste incidente que foi a explosão lá no gasômetro da Usiminas. Graças a Deus, ninguém faleceu e as pessoas que ficaram feridas todas já tiveram alta do hospital até onde eu sei. O que aconteceu é que as ações da empresa, ao longo do próprio dia, ao longo do pregão de sexta-feira, chegaram a cair mais de 10% em um dado momento e fecharam o dia com uma desvalorização próxima de 7%, um pouco mais do que 7%. Muitos investidores ficaram bastante nervosos, em especial aqueles investidores que têm nas ações da Usiminas uma concentração bem grande do seu portfólio. E é justamente sobre isso que eu quero falar aqui. Embora a minha ideia aqui não seja falar ou analisar se a queda nas cotações das ações da Usiminas é justa ou não, afinal eu não sou analista de investimentos e sim gestor patrimonial, o que eu quero fazer é pegar esse episódio para te transmitir uma das que eu julgo ser as principais lições que todo investidor vai ter em sua vida e que eu também chamo de um dos segredos do investimento de sucesso em ações: controle de riscos. Aliás, se você quiser saber sobre quais eu julgo ser os 3 principais segredos para o investimento de sucesso em ações, te convido a clicar nesse card aqui em cima ou no primeiro link aqui na descrição do vídeo e baixar o nosso e-book em PDF falando um pouco mais desses 3 segredos. Mas hoje eu quero entrar aqui num desses segredos que é controle de riscos. Risco é um dos principais temas quando a gente fala de investimentos e é uma palavra que possui diferentes conotações e é interpretada de forma diferente de acordo com cada pessoa. Mas hoje vamos falar do risco como sendo risco de mercado, que no mercado de ações nada mais é do que o risco de você amargar prejuízos sustentáveis em seus investimentos, ou seja, de você investir numa ação ou numa carteira de ações e essa ação ou essa carteira ter uma grande queda e você auferir aí prejuízos por conta dessa queda. O risco de mercado, na teoria do investimento em ações, ele é dividido em risco sistemático e risco não sistemático. O risco sistemático, como o nome já diz, é o risco inerente a todo o sistema, a todo o setor em que a empresa está envolvida ou até mesmo ao sistema econômico nacional. Um grande exemplo em que o risco de mercado veio à tona foi na crise do subprime, em 2008, em que não houve ação que não despencou ali ao longo do final daquele ano. Já o risco não sistemático, ele não está ligado ao sistema como um todo. E aí ele envolve o risco operacional da própria empresa e foi justamente o que aconteceu com as ações da Usiminas. Foi um problema na operação da empresa que naquela data teve uma consequência de grandes quedas nas ações dessa empresa. Pois bem, aqui existe uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o risco não sistemático ele é plenamente eliminável. Ou seja, você como investidor pode se proteger desse risco. A má notícia é que o risco sistemático ele é impossível de ser eliminado. E como gestor de investimentos profissional, o meu papel é justamente ajudar os investidores a controlarem e eliminarem a maior parte dos riscos que eles correm ao investir o seu dinheiro. E hoje eu vou te ensinar a eliminar o risco não sistemático. Pois bem,
A eliminação do risco não sistemático está totalmente ligada a como a sua carteira está diversificada intraclasse, ou seja, dentro de cada classe de ativos. Entenda aqui que ações de empresas brasileiras estão todas dentro de uma só classe de ativos, de uma só família de ativos, que se chama Ações Brasil. Num excelente estudo exposto no seu livro You Can Be a Stock Market Genius, Joel Greenblatt, que para mim é um dos maiores gestores de ações do mundo, mostra como o risco não sistemático é eliminado a cada ação que a gente coloca na nossa carteira. O que ele mostrou com esse estudo? Que quando a gente compra duas ações, faz um portfólio 50% uma ação, 50% ação de outra empresa, a gente elimina 46% do risco não sistemático. Quando a gente dobra a quantidade de papéis para 4 diferentes ações, a gente reduz em 76% do risco não sistemático. Quando a gente dobra novamente e faz uma carteira com 8 papéis, o risco não sistemático cai a 81%. E com 16 papéis, ele vai a 93% de redução. Até o ponto em que uma carteira com 32 papéis chega a reduzir 96% do risco não sistemático. Como você pôde perceber enquanto eu fui falando esses dados, eles foram aparecendo aqui na sua tela, cada ação que você põe a mais reduz um pouquinho menos o risco não sistemático. Ao passo em que com 32 ações você praticamente eliminou esse risco. Qual o segredo então aqui? É você montar carteiras de ações diversificadas. Agora, se você tem pouco dinheiro, como fazer isso? E aqui existem duas opções. A primeira é você mesclar ações individuais com ETFs, que são fundos de investimentos em ações super diversificados e negociados em bolsa, como se fossem uma ação, e também mesclar a sua posição de ações de empresas brasileiras com ações de empresas norte-americanas. Quer entender melhor como isso teria te salvo de uma queda muito grande nessa última sexta-feira? Então, vamos para um exemplo. Um investidor que só possuía ações da Uzi Minas, e sim, eles existem, amargou uma queda de 7,27% na sua carteira de ações. Agora, digamos que esse investidor ele tivesse 10% de ações da Uzi Minas e 90% de um ETF chamado BOVA11, que possui dentro da sua carteira todas as ações do índice Bovespa na sua mesma composição do índice Bovespa. Pois bem, o BOVA11 nessa sexta-feira caiu bastante também. Só que essa carteira, com 90% BOVA11 e 10% Uzi Minas, teria caído apenas 2,84%, que é uma queda muito grande, mas muito inferior, muito menos danosa do que a queda de mais de 7% só das ações da Uzi Minas. Agora vamos falar em outro cenário. Digamos que esse investidor ele passa um bom controle de riscos, que ele seja nosso aluno aqui no Clube do Valor, no nosso curso de investimentos em ações, e tenha colocado na sua carteira 10% de ações da Uzi Minas, 45% de ações do BOVA11, do ETF BOVA11, e 45% do ETF IVVB11, que é um ETF que reflete o índice S&P 500, que é o principal índice de ações norte-americanas e é uma aplicação dolarizada de uma família que eu gosto de chamar de ações Estados Unidos, que serve justamente para diversificar os seus investimentos. Pois bem, como o dólar subiu muito nessa data, nessa sexta-feira, o IVVB11, que é dolarizado, também subiu. E essa carteira com 45% IVVB11, que subiu 0,6%, 45% BOVA11 e 10% Uzi Minas 5, Uzin 5, né, o código, teria caído apenas 1,73%. Ou seja, uma queda bem menor e bem mais fácil de ser recuperada. Bom, claro, o que eu quis te dar aqui é um exemplo bem didático de como a diversificação pode proteger o seu patrimônio. E eu usei uma movimentação de super curto prazo aqui, em um dia só de pregão analisado, né? Do dia 9 de agosto para o dia 10 de agosto. Se você nos acompanha há mais tempo, sabe que a gente gosta de enxergar os investimentos em ações como uma forma de investir o seu patrimônio com seriedade no longo prazo. E daí você pode estar questionando. Pô, mas Samiro, e aí como você está falando só de um dia no curto prazo, e como é que isso teria acontecido aí no longo prazo? Por isso, eu acho válido ressaltar que, por acaso, as próprias ações da Uzi Minas
que tiveram num patamar superior a R$ 35 antes da crise de 2008, chegaram a valer pouco mais, ou valor muito próximo a R$ 1 em 2015 e 2016, ali por volta de 2015 e 2016. Ou seja, uma queda de mais de 95%, que seria plenamente evitada ou reduzida se o investidor tivesse uma boa diversificação. Onde eu quero chegar com tudo isso? Se você vai investir em ações, entenda muito bem quais são os riscos e como reduzir e evitar alguns riscos. E você pode aprender isso facilmente baixando o nosso e-book gratuito, cujo link eu vou deixar de novo aqui e de novo te lembrar que está na descrição, primeiro link desse vídeo. Agora você sabe muito bem como evitar questões chamadas de cisne negro, que são impossíveis de serem previstas e podem afetar muito uma ação individual e um investidor que concentra seus investimentos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe aqui comigo como você faz a sua diversificação de investimentos. Um grande abraço e até a próxima!